Bom, boa noite, sejam bem-vindos a mais essa aula sobre o Pirkei Avot. A gente já está agora no final do capítulo 2 e a nossa meta hoje, na nossa aula de hoje no Shiur, é a gente ir da Mishnah número 12, né, do ensinamento número 12, até o final do capítulo. Então hoje a gente vai terminar, se Deus quiser, o capítulo 2. E aí na próxima terça-feira a gente começa o capítulo 3. Então, no final da aula, eu vou lembrar vocês, quem quiser já se preparar para a aula que vem, começar a ler, ou ler previamente, quem quiser, as Mishnayot do capítulo 3, as primeiras, para já chegar na aula que vem um pouquinho preparado para o que vai enfrentar. Então, sejam muito bem-vindos. Essa é mais uma aula do projeto Lilmod, que é a plataforma de conteúdo didático do Torá Mitzion. O Lilmod tem uma série de conteúdos judaicos em português, em espanhol, em inglês e em vários idiomas disponíveis na internet. Quem quiser procurar é muito fácil de encontrar. Basta pesquisar no Google a palavra Lilmod, ou então Lilmod em português, e vai encontrar os diferentes canais do Torá Mitzion e do Lilmod na internet. Então, é, basta abrir aí uma janela do seu browser e se você escrever Lilmod português, vai aparecer aí o canal do YouTube do Lilmod, também outros links para plataformas do Lilmod. E quem quiser, há um grupo de WhatsApp do português, e quem quiser fazer parte desse grupo de WhatsApp, eu vou colocar aqui no chat o telefone do responsável. Ele está em Israel e ele organiza todos os grupos do Limodo, então quem quiser pode mandar um WhatsApp para ele, nesse número que eu mandei aqui no chat para vocês, e pede para entrar no grupo, e aí vai ficar sabendo não só dessa aula, mas de outras aulas de rabinos, professores, que acontecem em português ou em espanhol. Então, sejam muito bem-vindos e vamos lá. Vamos voltar para onde a gente parou, lembrando que a gente está agora no meio do capítulo 2 dessa obra da Mishnah, que é o Pirkei Avot, a ética dos pais. A gente já comentou em outras aulas que a Mishnah está dividida em tratados, cada tratado está dividido em capítulos, e cada capítulo também está dividido em Mishnah. Então confunde um pouquinho, porque Mishnah é o nome da obra, mas também é o nome de cada ensinamento numerado, de cada parágrafo. Então a gente está agora no capítulo 2, Perek Bet, na Mishnah Yud Bet, na Mishnah número 12. Depois eu vou colocar também aqui links para tradução do Pirkei Avot em português, que também é muito fácil de achar. Então, vamos lá. A gente parou no seguinte: desde o início, lá do primeiro capítulo, o Pirkei Avot explicou de onde vem a força desses ensinamentos que são transmitidos aqui. E a primeira Mishnah do capítulo 1 falou lá que Moshe recebeu a Torá no Monte Sinai e transmitiu tudo o que ele sabia para Yoshua, e Yoshua para os anciãos para os profetas, e os profetas para os sábios da grande assembleia. Assim começou a nossa Mishnah, e esse ensinamento nos levou a uma cadeia de gerações. Quem foi o professor de quem, que foi o professor de quem, e assim a gente viu todo o capítulo 1. Né? Essa Mishnah é importante para reforçar que esse conhecimento, esses ensinamentos éticos, eles não vieram do nada, eles fazem parte da sabedoria que Moshe transmitiu e cada geração foi agregando um pouquinho. A gente já viu também nas últimas aulas que cada geração falou daquilo que era importante para aquele momento, ou do ensinamento que algum sábio, por alguma razão da sua vida, se apegou a ele. O espaço na Mishnah é muito pequeno para escrever, cada um só ganhou um parágrafo, uma frase. Aliás, esse é um exercício muito interessante para a gente fazer, né? Cada um de nós pensa um pouquinho. Se você pudesse resumir tudo que você aprendeu na sua vida numa linha só, numa frase só, em um ensinamento, ou em dois ou em três, o que você deixaria escrito para as próximas gerações? Não tem muito espaço no livro, você ganhou só uma linha. O que você escreve nessa linha? Esse foi o desafio dos sábios daquelas gerações. E a gente já viu
uma geração depois da outra, a partir de Rabi Shimon, e ele passa para os seus discípulos, que passam para as cinco duplas que chegam em Lele Shammai, e a gente viu que eles passaram para um sábio chamado Rabi Yohanan ben Zakkai, e Rabi Yohanan ben Zakkai teve cinco discípulos. Foi aí que a gente parou na semana passada. Quem está chegando agora, não teve nas últimas aulas, as aulas ficam gravadas também, e também você pode conferir no Pirkei Avot o que aconteceu no início do capítulo 2. Então, na última Mishnah, a gente aprendeu que Rabi Yohanan ben Zakkai, ele foi um grande sábio e ele tinha cinco alunos. E a Mishnah ensinou que uma das qualidades interessantes de Rabi Yohanan ben Zakkai é que ele percebeu que os alunos dele eram diferentes entre si. Cada um deles tinha uma qualidade diferente. Ele falou que Rabi Eliezer, esse que a gente vai aprender sobre ele agora, Rabi Eliezer tinha uma excelente memória. Ele era como um poço, uma cisterna que está totalmente revestida, impermeabilizada. Tudo que entra lá de água fica, tudo que ele aprende ele lembra. Enquanto que Rabi Elazar, a gente falou que ele é o criativo. E Rabi Yohanan Zakkai percebeu isso. Né? Ele tinha um olhar pedagógico muito interessante, especialmente quando a gente está falando de uma obra de 2.000 anos de idade. Né? Hoje em dia é fácil a gente falar em pedagogia nas escolas sobre a importância de personalizar a educação, de olhar para cada aluno de acordo com as suas habilidades e os seus desafios. Rabi Yohanan já fez isso. Foi o que a gente viu na semana passada. E ele tinha cinco alunos muito diferentes. E agora a Mishnah 12 é o ensinamento do primeiro aluno dele. A Mishnah 13 do segundo aluno. A Mishnah 14. Então, até o fim do capítulo, praticamente, com exceção das últimas duas Mishnayot, a gente vai falar agora sobre o que nos ensinaram os alunos de Rabi Yohanan ben Zakkai. Quem mais falou foi Rabi Eliezer. Então, vamos lá. Preparados? Rabi Eliezer ficou com a Mishnah número 12. Lembrem, né, o que eu falei antes. Imagina que você tem que resumir tudo que você quer transmitir para as próximas gerações em uma frase só. Rabi Eliezer até escreveu aí 5 linhas, mas a maioria escreveu menos. E a Mishnah conta para a gente o seguinte: Emamru shloshad varim. Eles disseram três coisas, ou seja, cada um dos cinco alunos de Rabi Yohanan ben Zakkai ensinou três coisas. Claro que eles poderiam ter ensinado muito mais, mas não cabia muito aqui do que pode ser registrado. Então, cada um deles falou três coisas. Rabi Eliezer falou. Primeira coisa que ele falou foi que a honra do seu próximo, que a honra do seu amigo, do seu vizinho, do seu colega, seja para ti tão preciosa como a tua própria honra. E toma cuidado para não ficar bravo fácil. Seja paciente. Então, ele deu um ensinamento ali duplo. Respeita ou valoriza a honra do próximo do mesmo jeito que você valoriza a tua. E esse é um ensinamento que parece óbvio, mas que é muito difícil de levar na prática, porque a pessoa ela é próxima de si mesmo. Cada um está preocupado, em última instância, com as suas próprias necessidades, com a sua imagem, e a gente muitas vezes não para olhar para a imagem do outro, como que o outro fica, como que a honra do outro fica. E a gente não vê o outro da mesma forma que a gente vê a nós mesmos. Em qualquer situação. Quando alguém marca com a gente uma reunião e atrasa, a gente pensa, olha que desleixado. A gente não pensa, deve ter tido um problema, o trânsito. E quando a gente chega atrasado numa reunião, a gente quer que todo mundo olhe para a gente de uma outra forma, né? Que é como a gente olha para a gente mesmo. E Rabi Eliezer falou, não, assim tu tem que olhar para os outros. A honra dos outros tem que ser para você tão cara, tão preciosa como a tua própria. Eu escutei uma vez uma história que aconteceu numa sinagoga em Israel, muito interessante. Uma história muito bonita. Vocês sabem que todo Shabat a gente lê uma paraxá, a gente lê um trecho da Torá na sinagoga. Acontece que para ler a paraxá precisa de preparação, porque a paraxá está escrita no rolo de Torá que tem na sinagoga, e nesse rolo de Torá não tem os famosos pontinhos do hebraico, as vogais. As vogais não estão lá, estão só as letras. Além disso, a gente, quando lê na Torá, a gente lê com uma certa melodia. Tem um jeito de ler, tem uma entonação.
E para isso você tem que já conhecer o texto, senão você não vai ler direito. Até porque tem palavras que se escrevem exatamente iguais, só que uma lê de um jeito, outra lê de outro jeito. Você tem que ter preparado antes, senão você provavelmente vai errar. Ou você tem que ser uma pessoa que já leu tantas vezes a Torá e já conhece tão bem o texto que consegue ler sem preparar, eu não diria, mas preparando bem pouco. Bom, a história conta o seguinte, que uma vez, numa sinagoga em Israel, era um Shabat, e como todo Shabat, tem que ler a Paraxá, e a pessoa que lê a Paraxá, a gente chama essa pessoa de Bal Koré. Quem faz a reza é o Hazar, e quem lê na Torá é o Bal Koré, a pessoa que preparou a leitura. E nessa sinagoga tinha um Bal Koré muito bom. Toda semana ele dedicava ali a terça-feira de tarde, a quinta-feira de tarde, ele treinava, e no Shabat ele lia perfeitamente. Só que naquele Shabat ele acordou afônico, estava totalmente sem voz. E ele chegou na sinagoga com a voz bem ruim, e ele falou: e agora? A leitura da Paraxá é uma leitura de 7 pedaços. Demora 30 minutos falando. E ele já estava sem voz do início. São 7 pedaços para ler e ele sem voz. E ele, então, quando entrou na sinagoga, ele viu que naquele Shabat veio na sinagoga um senhor que era um grande estudioso de Torá. Uma pessoa que conhecia muito da Torá, sabia bem o texto. E ele pensou: bom, esse cara é tão sábio que ele é capaz de ler até mesmo sem preparar. Então, ele foi até esse senhor e falou: olha, você pode me fazer um favor? Eu não preparei. Você pode ler do segundo em diante, do Sheni, o segundo trecho em diante. São 7 trechos. Deixa que eu leia o primeiro. Você pode ler do segundo em diante, do segundo até o sétimo. E esse senhor falou: bom, se o senhor não preparou, não tem problema, eu posso ler. E assim foi. Chegou a hora de ler na Torá e o Balo coreafônico subiu para ler. Só que ele estava com uma voz muito ruim. E ele tentou ler em voz alta e saiu a voz bem ruim. Ele se esforçou, repetiu, repetiu e acabou demorando um tempão e leu o primeiro trecho, mas leu bem meia boca porque a voz dele estava ruim, mas leu o primeiro trecho. Ele sentou e no segundo trecho veio esse senhor, subiu, leu o segundo, o terceiro, o quarto, leu muito bem. Para quem não treinou, leu fantasticamente bem. Quando terminou a reza, ele foi dar um abraço, falou: olha, muito obrigado. E o senhor então falou para ele: mas me diz uma coisa, meu amigo, por que você não me pediu para ler os 7? Se você está afônico, por que você me pediu para ler o 2, 3, 4, 5, 6, 7? Você podia ter me pedido para ler o 1, 2. Eu podia ter lido o 1 também. Você se esforçou, passou o maior papelão na frente de todo mundo, leu o 1 com a voz rouca. Eu podia ter lido o 1 também. Por que você me pediu do 2 em diante? E ele falou: olha, você leu muito bem, mas eu não queria te deixar mal. Eu pensei na tua honra. Porque se você lesse do 1 ao 7, a maioria das pessoas aqui na sinagoga não iam saber que eu vim de manhã e eu te pedi para ler no meu lugar. Iam pensar: poxa, olha só, esse senhor veio aqui na sinagoga, nem preparou direito, cometeu vários erros na leitura. Não sabe preparar. Então, para não te deixar mal, eu fui, li o primeiro, mostrei para todo mundo na sinagoga que eu estava rouco, e todo mundo na sinagoga sabe que o senhor é um grande conhecedor da Torá, que mesmo tendo vindo de última hora, porque eu estava com a voz rouca e você ficou no meu lugar, você leu muito bem. E assim todo mundo vai pensar diferente de você. Essa história é muito bonita, porque a maioria das pessoas não tem essa sensibilidade. A gente, na verdade, não tem essa sensibilidade normalmente de pensar: puxa, como vai ficar para essa outra pessoa que está me substituindo aos olhos dos demais? A gente pensa na nossa vergonha quando a gente vai subir na Torá e a gente erra a leitura. A gente não pensa na vergonha que outra pessoa vai passar de ter que ler na Torá sem ter preparado. Esse senhor pensou. E essa história, na verdade, nos ensina que se a gente treina um pouquinho, se a gente se disciplina um pouquinho sobre como a gente resolve as coisas, a gente começa sim a pensar melhor na honra das pessoas, como que os outros vão ficar, e não pensa só na gente. Esse é o ensinamento de Rabi Eliezer, né? E isso não é óbvio e nem é fácil e nem é automático. Que a honra do outro seja para você tão preciosa como a sua própria. Diante de qualquer situação, pensa que o outro tem também uma imagem, uma honra, sentimentos, pensa no sentimento dele. Ele também falou
não fica irado com facilidade. Seja paciente. Isso também requer treino e requer lidar com as situações, né, com sensatez e saber que tudo que acontece acontece para o bem. A segunda coisa que ele falou, estou aqui no, em português tem ele, o tradutor colocou ABC, né, porque ele falou três coisas. A segunda coisa que ele falou foi Shuv yom echad lifnei mitatcha. Se arrepende, muda um dia antes de morrer. Os comentaristas da Mishnah, esse aqui é só o texto da Mishnah, nessa Mishnah tem muito comentário, muita gente falou coisas sobre essa Mishnah. Os comentaristas falam uma coisa muito óbvia, que é, quando é que vai ser um dia antes da sua morte? Ninguém sabe. Então, na verdade, o que Rabi Eliezer está dizendo é, mude hoje, se arrependa hoje. Pensa que hoje pode ser o seu último dia. Um dia antes de morrer, você tem que consertar o que você fez. Então, se você está devendo pedir desculpa para um amigo e você falou, deixa numa outra oportunidade, no futuro, lá para frente eu peço desculpa. Fala, não, não, pede desculpa um dia antes de morrer. E esse dia pode ser hoje. Então, não deixa para depois. Faz hoje o que você acha que tem que fazer. O terceiro ensinamento dele é o mais difícil, o mais complexo e também o que requer aí mais contexto. Você tem que se aquecer no calor, na luz, no fogo dos sábios. Por outro lado, Vezair Begahalatam, toma cuidado com a brasa deles. O estudo, ou na verdade, se aproximar dos sábios, na opinião dele, tem que entender aqui o contexto também. Estamos falando de um período romano em que tinha perseguição para aqueles que estão estudando o Torá, era perigoso você estudar a Torá, tinha que se isolar da comunidade algumas vezes, se esconder. Tem todo um contexto de perseguição e também tem um contexto da própria sabedoria, que ela é como fogo. Como a gente agora está no inverno aqui no Brasil, né? No sul do Brasil, às vezes tem uns dias frios, você quer acender a lareira, e a lareira é maravilhosa, ela ilumina, ela aquece, ela faz aquele barulhinho da madeira crepitando que acalma a gente, ela é muito boa. Mas se você colocar a mão na brasa, você se queima. Assim também é se aproximar demais dos sábios ou de qualquer coisa que tem santidade. Você precisa se esquentar, você precisa estar próximo, mas você não pode estar próximo demais. Você não pode estar próximo demais a ponto de desprezar, ou a ponto de se equivocar, ou a ponto de se orgulhar demais. Você tem que manter a distância certa do fogo. Essa também é a distância que você mantém dos seus mestres do sábio. Porque a brasa queima. É como uma picada de escorpião, como uma picada de serpente. Palavras são muito importantes e a gente tem que saber filtrar. Então ele fala é bom, o fogo é bom e o fogo é ruim. O estudo também dessa forma. Embora essa Mishnah, como eu comentei antes, ela precisa de muito contexto porque comparando ela com as outras Mishnayot do Pirkei Avot, todas as outras falam, estuda o máximo que você puder, se aproxima dos sábios o máximo que você puder. A gente já viu no capítulo 1 que ele fala, abre a tua casa para os sábios, para você estar o mais próximo possível, e de repente veio o Rabi Eliezer e ele falou, não, próximo demais não é bom, e por isso que precisa talvez de contexto, mas foi isso que disse Rabi Eliezer. Toma cuidado com a honra do próximo, não fica nervoso demais, se arrepende um dia antes de morrer e se aproxima dos sábios, mas não perto demais. Esse é o primeiro aluno de Rabi Yohanan ben Zakkai. O segundo aluno de Rabi Yohanan ben Zakkai é Rabi Yoshua. E Rabi Yoshua ganhou a Mishnah 13. Foi disso que eu falei no início da nossa aula hoje. Rabi Yoshua só tem um espacinho no Pirkei Avot. E ele escreveu só uma frase. Se você fosse falar uma frase para os seus tataranetos, o que você falaria? Né? Rabi Yoshua falou também três coisas. Ele falou Ainará, um mau olho, a inveja. Mau olho é inveja, um olho perverso. É você olhar para as coisas dos outros e você querer o mal dos outros, ou você querer o que os outros têm. Tudo isso se chama em hebraico Ainará. Aliás, tem uma expressão em Yiddish também, que a gente fala quando alguém dá um elogio ou fala uma coisa muito boa, você fala Bli Ainará, sem mal olhado, sem inveja, que isso não traga inveja. A inveja, o Yetzer Hará, a nossa má inclinação, ou seja,
A pessoa se deixar levar pelo seu desejo, pela sua má inclinação, quando tem vontade de fazer uma coisa que é errada. Vesinat abriot, e odiar o próximo. A Torá fala que a principal mitzvah que a gente tem, né, assim falou o Rabi Akiva, a principal mitzvah da Torá é amar o próximo. Ele fala fazer o contrário disso, odiar o próximo. Essas três coisas, a inveja, os desejos desenfreados, a pessoa não saber controlar seus impulsos e a pessoa não ter amor pelo próximo, essas três coisas, motziim et ha'adam min ha'olam. Essas três coisas tiram a pessoa do mundo. E essa frase é uma frase que tem múltiplos sentidos, né? Normalmente, quando a gente fala que uma coisa tira a pessoa do mundo, significa que a pessoa acaba morrendo. Aqui tem um outro sentido, que é a gente estar nesse mundo para se envolver com a sociedade, para construir uma sociedade mais justa, para se aproximar do próximo. Percebam que Rabi Yoshua, assim como Rabi Eliezer abriu com os mandamentos entre o homem e o próximo, né? A gente sabe que na Torá tem duas classes de mandamentos. Tem mandamentos ben Adam lamakom, entre o homem e Deus. Por exemplo, fazer o Shabat é entre eu e Deus. Comer kasher é entre eu e Deus. Rezar é entre eu e Deus. Agora, tem mandamentos que são entre o homem e o seu próximo, né? Como não roubar, não matar, amar o próximo como a si mesmo. Tem mandamentos que são fazer tzedakah, né? Fazer tzedakah, fazer justiça social, ajudar os pobres. Esses são mandamentos entre o homem e o próximo. Rabi Yoshua falou algo que a gente muitas vezes esquece, mas os nossos sábios tentam nos lembrar o tempo todo. O principal da Torá é a nossa relação com o próximo. Estar nesse mundo significa estar em sociedade, estar em comunidade, se preocupar com o outro. Não adianta nada você rezar e você ver que tem uma pessoa precisando de ajuda e você não ajuda. Então, Rabi Yoshua falou que tem três coisas que tiram a pessoa do mundo. Inveja, porque te afasta do próximo. Ódio ao próximo, porque te afasta do próximo. E o Yetzer Hará, a má inclinação, que também, no fundo, é você ser egoísta, não se preocupar com o outro e você ir atrás só daquilo que você quer, do seu desejo, do seu egoísmo. Então, o Rabi Yoshua falou, olha, pensar muito só em você, ter inveja, odiar o outro, tudo isso se afasta dessas três coisas. E aqui eu lembro vocês que a gente falou na nossa primeira aula sobre o Pirkei Avot, que essa é uma qualidade interessante dessa Mishnah, né, do Pirkei Avot, que é fácil de entender, difícil de colocar em prática. É óbvio que a inveja é ruim, difícil é não invejar o outro. E isso requer um trabalho sobre as nossas qualidades de caráter, que daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre isso, e a gente já falou também outras vezes sobre como as ações moldam as nossas intenções e as nossas qualidades de caráter. Quer dizer, Rabi Eliezer falou, seja paciente. Tá, mas como eu faço para ser paciente? As ações, elas mexem com o nosso coração, né? Atrás das ações se arrastam os corações. Então, a maneira como a gente age no dia a dia molda um pouco também o que a gente sente e a maneira como a gente se comporta. Esse foi o segundo aluno de Rabi Yohanan Ben Zakkai. Rabi Eliezer foi o primeiro, falou, olha, a honra do outro, seja paciente, né? Se preocupa em se arrepender um dia antes de morrer e fica perto dos sábios, mas não perto demais. Rabi Yoshua falou: cuidado com a inveja, com o egoísmo e com o ódio ao próximo. E Rabi Yossi é o terceiro, e ele também falou três coisas. A primeira é: Yei mamon haverecha chaviv alecha keshelach, que o dinheiro do seu próximo, os bens do seu próximo, as coisas materiais que ele tem, sejam para você tão importantes como são as suas próprias. Parecido com o que falou Rabi Eliezer, mas aqui ele falou, olha, não é só a honra da pessoa, que é algo, né, subjetivo, digamos assim. É também as coisas materiais dele. Você está olhando pela janela e você percebe que está chovendo e a roupa do seu vizinho vai molhar no varal, ou que o animal dele ficou solto, ou você encontrou uma coisa perdida. Rabi Yossi, na verdade, está dizendo, você encontrou uma coisa perdida? Pensa, se fosse a tua coisa perdida, você não ia querer que alguém te procurasse e devolvesse, né? Você não ia querer que alguém levasse no achados e perdidos. Às vezes, a gente não faz isso só pela preguiça,
só porque a gente pensa, ah, problema dele, né? A roupa dele que vai molhar. É a coisa dele que perdeu. Não é meu problema. A Mishnah, o Rabi Yossi falou, isso é ruim. Isso, na verdade, pensa não só que é ruim. Rabi Yossi, na vida dele, deixou para a posteridade só uma frase. E a frase dele foi: cuida das coisas que são do outro. Porque pessoas que não cuidam das coisas que são do outro também não cuidam da honra do outro. E depois não cuida da amizade. Então, o que que adianta você evitar ter inveja se quando você vê uma pessoa tendo prejuízo, você não se preocupa? Quando você vê que alguém vai ter prejuízo, pensa que poderia ser o seu prejuízo. Que as coisas do seu companheiro sejam tão importantes como as suas. Segunda coisa que ele falou é: Akenat mechal ilmot Torá. Se preocupe em estudar Torá. Eu mencionei antes, né, que o ensinamento de Rabi Eliezer, ele destoa do resto, porque a maioria dos sábios do Pirkei Avot falou: estudar tem que dar o máximo. E ele fala por quê? Ele fala que Torá é diferente dos bens materiais. Então ele começou falando dos bens materiais, valoriza os bens materiais, os teus e o do próximo, e que os bens do próximo sejam tão preciosos como são os teus para você. Mas saiba que bens materiais você herda. Você herda. O que é do teu vizinho vai ser do filho dele. Mas Torá você não herda. Você pode ser filho de um grande rabino. E você pode ser filho de alguém que não sabe ler e escrever. Mas vai depender de você, quando você chegar no fim da sua vida, o quanto que você aprendeu, o quanto que você estudou, o quanto que você espiritualmente procurou se aperfeiçoar. Isso é individual. Isso é de cada pessoa tem o seu ritmo, cada pessoa tem as habilidades que desenvolve e ninguém recebe isso. Ninguém recebe isso de herança. Então ele fala, olha, se esforça para estudar. Porque o ganho no estudo, na verdade, ele vem do esforço e não da herança. Isso vale mesmo para quem é filho de um grande rabino e aprendeu um monte de coisa na infância. Porque, na verdade, a gente não mede o estudo pelas quantas palavras a pessoa sabe, quantos livros a pessoa leu, mas sim pelo esforço que a pessoa fez para conquistar. Estudo de Torá é a única mitzvah que, mesmo que você não conseguiu, você conseguiu. Interessante, né? Porque se uma pessoa queria fazer tzedakah, mas não fez, não fez. Se uma pessoa abriu um livro, leu e não entendeu, mesmo assim ele estudou Torá. Ele se esforçou para entender, não entendeu, não tem problema. Ele cumpriu a mitzvah. Ele estudou Torá. O importante, na verdade, não é o resultado, como eu falei antes, não é decorar o texto, não é o número de palavras que você leu, o número de livros que você abriu, mas o esforço que você fez. Então, se você recebeu tudo de graça, você nunca estudou Torá. Então, é interessante que ele falou que você não herda a Torá, mas mesmo que você herde, essa herança não vale nada. Porque em termos de Torá, só vale o que tu se esforçou, não vale o que tu recebeu. E por isso, não fica satisfeito com o que tu já recebeu, mesmo que tu tenha recebido alguma coisa, porque Torá não chega por herança. Aquela Torá que te chegou por herança não é a verdadeira, não é a tua Torá. E por último, ele falou: Vechol Maaseh Hayu Leshem Shamayim. Que tudo que você faz seja Leshem Shamayim, seja em nome dos céus, por amor aos céus. Esse é um ponto muito interessante e ele muda a nossa vida. Não sei se vocês sabem, mas tem uma curiosidade muito interessante na lei judaica. Isso está no Shulchan Aruch, no Código da Lei Judaica. Quando a gente se veste de manhã, ou qualquer hora do dia, na hora de calçar o sapato, se você está calçando um sapato que tem cadarço, então como que a gente calça o sapato? Primeiro a gente calça o pé direito, depois a gente calça o pé esquerdo, depois a gente amarra o pé esquerdo e depois a gente amarra o pé direito. Assim está escrito no Shulchan Aruch, é lei. Não pode calçar o sapato como você quiser. Calça primeiro o direito, depois o esquerdo, depois amarra o esquerdo, depois amarra o direito. O próprio Shulchan Aruch fala que isso é uma coisa da Kabbalah. Não tem muita explicação. É uma coisa da Kabbalah. Que aquilo que a gente amarra tem a ver com o esquerdo, porque é do lado do coração que a gente amarra o tefilim. Então,
Na hora de amarrar o sapato, a gente dá preferência para amarrar o esquerdo primeiro, mas na hora de calçar, a gente calça com o direito, porque o direito está ligado com a bondade, no esquema da Sefirot da Kabbalah. É uma coisa da Kabbalah. Mas, apesar de que é uma coisa da Kabbalah, os comentaristas do Shulchan Aruch falam o seguinte: não é só uma coisa da Kabbalah, também é uma coisa lógica, que é quando você calça o sapato ou quando você faz qualquer coisa, você escolhe fazer de qualquer jeito, porque tanto faz, ou não. Tem um jeito de fazer melhor. Eu estou fazendo com intencionalidade. Na hora que eu calço o sapato, eu penso, puxa, eu vou sair para trabalhar. Eu não estou calçando o sapato porque estou calçando o sapato. Tem uma razão de eu calçar esse sapato, eu vou sair de casa. Eu vou sair de casa, eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou buscar meu filho, eu vou fazer alguma coisa. Então, na hora que você calça o sapato, você já pensa, vou fazer isso, Lechem Shamayim. Existe um Deus, as coisas no mundo não são coincidência, não é à toa, não é de qualquer jeito. O mundo tem propósito. Então eu tenho que ter um propósito também na hora de amarrar o sapato. Pode parecer uma coisa pequena do dia a dia, mas a ideia é que mesmo nas coisas pequenas do dia a dia, a gente tem que lembrar a nós mesmos que o mundo tem propósito. Quando você vai fazer uma mitzvah, você vai ajudar uma pessoa, vai visitar um doente, ou vai ajudar um pobre, ou vai colocar tefilim, você tem que saber que o mundo tem propósito. Então, na hora de calçar o sapato também. Na hora de comer, você faz brachá. No dia a dia, é no cotidiano que a gente treina para saber que a gente tem propósito. E se a gente treina, na hora que acontece alguma coisa, na hora que acontece, como a história que eu contei, de você ter uma situação na qual você pode acabar envergonhando alguém em público, opa, eu pensei antes de calçar o sapato, não vou pensar antes de envergonhar uma pessoa. Eu pensei bem de qual seria a melhor forma de calçar o sapato, não vou pensar bem qual é a melhor forma de ajudar um pobre. Se a gente treina que cada coisa que a gente faz seja Lechem Shammai, seja pensando que tem um Criador, em nome dos céus, nossa vida muda totalmente. Né? Na hora de falar obrigado para alguém, na hora de brigar por coisas que a gente briga à toa. Né? Quem está no escritório e né, eu vejo às vezes em sala de aula na escola, aluno brigar pela qual vai sentar em qual cadeira. Na hora que você pensa, Kol Maaseh Hayul Lishem Shamayim, tudo que a gente faz tem que ser para o bem. Quem me importa qual cadeira? É muito melhor fazer o bem e ceder a cadeira para o meu colega do que ficar com a melhor cadeira. Na hora que a gente pensa assim, nossa vida muda totalmente. É difícil pensar assim e requer que a gente treine todo dia. Por isso que o Shulchan falou, olha, quando você calçar o sapato de manhã, já treina. Para na hora que você estiver disputando uma cadeira com o teu colega de escritório, pensa diferente. Pensa que tem um Criador no mundo, o mundo tem propósito, tem coisas mais importantes e coisas menos importantes. E aí a gente também não vai se irar à toa, como falou Rabi Eliezer. A Mishnah 15 é a de Rabi Shimon. Rabi Shimon falou sobre a reza. É uma pergunta interessante aqui, porque cada um falou de um assunto, os outros falaram muito sobre como que a gente lida com o próximo, o amor ao próximo, evitar inveja, e de repente vem Rabi Shimon e fala da reza. Talvez seja uma coisa pessoal dele, talvez tenha a ver com as qualidades que ele tem. A gente já falou que cada um dos alunos de Rabi Yohanan Ben Zakkai tem uma qualidade diferente, e ele é aquele que é bondoso, aquele que, né, bendita seja sua mãe. Então ele tem uma qualidade de sentimental muito forte, de conexão espiritual muito forte. E Rabi Shimon falou, Revezair Bikriat Shema. Toma, seja meticuloso, seja cuidadoso, toma cuidado na hora que você fala o Shema. A gente tem uma mitzvah na Torá de manhã e de noite falar o Shema Israel. Um trecho da Torá, um trecho maravilhoso da Torá, que fala da nossa conexão com Deus. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Só existe um Deus. E aí tem 3 parágrafos que falam das mitzvot, da importância de ensinar isso para os nossos filhos, da importância de, no nosso cotidiano, a gente falar de Torá. Ele fala, seja cuidadoso, não lê de qualquer jeito. Porque o problema do Shema é que a gente fala todo dia. Fala de manhã e fala de noite. Rezar também, a gente reza todo dia, de manhã, de tarde e de noite. E quando você faz uma coisa todo dia, você pode acabar fazendo isso de forma mecânica. Então, a segunda coisa que ele falou é: toma cuidado na hora de falar o Shema, fala com intenção. Lembra que você está falando com Deus, você está falando com você mesmo, você está falando sobre a sua obrigação como ser humano.
sua responsabilidade. Lê direitinho, pensa em cada palavra, não repete à toa. E a mesma coisa quando você reza. O Sheatah Mitpalel, quando você vai rezar, Alta Tfilatcha Keva. Não faz a sua reza uma reza Keva. Keva quer dizer fixa, ou seja, rotina, repetida. Não é para a gente repetir mecanicamente o que está no Sidur. Você tem que fazer ela suplicando, você tem que fazer ela com emoção, com intenção, com kavaná. Você tem que fazer a reza do seu coração e não só repetir as palavras. Como está escrito que Hanun Derahum Hashem, Deus ele é piedoso, ele é bondoso. A nossa reza também tem que ser com piedade, com bondade, com intenção e não só repetir palavra. E a última coisa que ele falou, uma coisa muito interessante. Não seja, não se considera aos teus próprios olhos como se você fosse uma pessoa má, como se você fosse uma pessoa perversa. Rabbi Shimon está dizendo o seguinte: humildade é muito bom, mas baixa autoestima não é bom. E são duas coisas totalmente diferentes. A gente aprende na Torá que Moshe, o líder do povo judeu, ele era o homem mais humilde que já existiu. Ao mesmo tempo, ele não tinha baixa autoestima. Ele sabia do seu valor, da sua qualidade, da sua responsabilidade como líder. Ele era humilde justamente por saber quem ele é. E quem ele é diante de Deus e não se achar mais do que ninguém, mas não quer dizer que ele não sabia do valor dele. A gente, às vezes, pensa, puxa, mas eu já sou uma pessoa tão ruim, eu já faço tanta coisa errada. Esse é um argumento horrível. Ele, primeiro, ele nos deprime, nos deixa para baixo, diminui nossa autoestima. Segundo, ele nos leva a tomar decisões ruins. Muitas vezes, a gente toma uma decisão ruim porque a gente pensa, ah, eu não sou nenhum grande estudioso, para mim tá bom assim. Eu vou dar um exemplo é, fácil, né? Por exemplo, quem come kasher e se preocupa de comer kasher, às vezes vê alguma coisa, não sabe se ele, ah, mas para mim tá bom. Não pensa que você para você tá bom, pensa que você quer fazer melhor. Não pensa que você é ruim, pensa que você é bom, né? Na hora de tomar uma decisão, um dos argumentos do nosso Yetzer Hará é: você já fez tanta coisa errada na vida, faz mais uma coisa errada. E isso é muito ruim que a gente pense assim. A gente tem que pensar, a gente é humano e a gente tem defeitos e tá tudo bem. E a gente vai melhorar. E a gente pode melhorar e a gente tem muitas coisas boas. Na hora de tomar uma decisão, pensa que você tem muitas qualidades boas, não pensa que você tem muitas qualidades ruins, porque isso te leva a decisões ruins. Então, o Rabi Shimon falou: toma cuidado com o Shema, toma cuidado com a reza e não olha para você mesmo pensando, ah, eu já sou uma pessoa ruim, então vou fazer, eu já sou um mau aluno, vou entregar um trabalho de qualquer jeito. Se você é um mau aluno, se esforça, faça um trabalho bom, você pode fazer melhor, né? Porque quando a gente já pensa, eu já sou ruim mesmo, a gente só piora. Quando a gente pensa que a gente não é ruim, a gente tende a melhorar. E essas são as três coisas que falou Rabi Shimon. E a gente está chegando agora no final do capítulo, com o último dos cinco alunos de Rabi Yohanan Ben Zakkai. Cada um deles falou três coisas, hein? O último também falou três coisas. E esse é Rabi Lazar. Rabi Lazar é o criativo. Aquele aluno que tinha soluções para as coisas. Ele não é o que tem a boa memória, ele não é o que tem muito sentimental, ele é o criativo. E Rabi Lazar falou: Revei Shakud lil Torá. Seja diligente na hora de estudar a Torá, se esforça para estudar a Torá. Vedama shetashiv leapikores. E saiba o que responder para um herege. Quando alguém vier falar para você, olha, nada disso importa, não tem Deus, tanto faz fazer certo, fazer errado, ajudar o pobre, não ajudar o pobre, vai dar no mesmo. No final todo mundo morre. Quando alguém falar isso, tem uma boa resposta para isso. Saiba responder. Inventa, pensa, reflita. Tenha na ponta da língua alguma coisa para falar. Vedalifneimi atamel. E saiba o tempo todo, para como é que você vai ter uma resposta na ponta da língua? Como é que você vai conseguir desenvolver essa criatividade? Ele fala: olha, não tira da sua cabeça lifnei miatamel, diante de quem a gente está trabalhando, quem é o patrão. O milbal melarterra, que esse patrão, Eshalem lecha schar peulaterra, tem
um empregador, o mundo tem um criador, e esse criador não esquece de nada, não esquece de você, ele pensa na gente. Essa é uma das coisas mais interessantes que o judaísmo trouxe para a humanidade. Né? A gente, antes de Rosh Hashanah, a gente fala que Deus anota todas as nossas ações no livro da vida. E as pessoas perguntam, mas espera aí, Deus precisa anotar? Eu anoto as coisas no livro porque a minha memória é ruim. A memória de Deus é ruim? Deus lembra de tudo, Deus sabe de tudo. Por que Deus tem que anotar alguma coisa no livro? Na verdade, bom, tem muitas respostas para essa pergunta, mas eu gosto de uma resposta que, para mim, encaixa muito com o Rabi Elazar. Que, na verdade, Deus não está anotando para ele. Ele sabe, Deus está anotando para a gente. A gente tem que saber que Deus anota tudo que a gente faz. Cada coisa que a gente faz de bom, cada ação que a gente faz, mesmo que aos nossos olhos, Rabbi Shimon falou, não seja aos seus olhos que você é mau, seja aos seus olhos que você é bom. Mesmo que aos nossos olhos a gente pode desprezar, falar, que diferença vai fazer? Eu ajudei uma pessoa. Cara, vai fazer muita diferença. Deus anotou no livro. Você fez uma coisa boa, tá? Você tem que saber valorizar as suas ações. E por isso, vem os nossos sábios e falam, Deus se importa com cada coisa que você faz. Você também devia se importar. Pode não fazer diferença para o mundo inteiro, mas faz diferença para Deus. Tem uma parábola, escutei uma vez de uma pessoa que falou que tinham duas pessoas andando na praia e de repente eles passaram por um lugar na areia e que tinha centenas, talvez milhares de estrelas do mar que tinham sido arrastadas por uma onda, teve um tsunami, uma onda grande e jogou muitas centenas ou milhares de estrelas do mar na areia. E elas estavam ali no sol secando e morrendo. Algumas viradas de cabeça para baixo e não podiam voltar para o mar. E essa pessoa passou, pegou uma estrela do mar e jogou de volta no mar. Pegou uma outra, jogou de volta no mar. E o amigo dele falou: Olha, tem aqui 2.000 estrelas do mar, não vai fazer diferença nenhuma você jogar duas de volta. Ele falou, pegou uma estrela do mar, jogou no mar e falou: Para essa fez diferença. Pode não fazer diferença para 5.000, mas para essa fez diferença. Cada coisa que a gente faz diferença e saiba que tem um patrão que para ele faz diferença. Tudo que a gente faz, para Deus faz diferença. Deus se importa se a gente reza ou não, mesmo que ele não precisa. Deus se importa se a gente se preocupa com o próximo ou não. Deus se importa se a gente está construindo um mundo melhor ou não. Para Deus, tudo faz diferença e, portanto, devia fazer para a gente também. E a última Mishnah do capítulo já não é mais um aluno de Rabi Yohanan Mezakai, na verdade são as duas últimas. As duas últimas são da mesma pessoa de Rabi Tarfon, a Mishnah 16 e a Mishnah 17. Rabi Tarfon seguiu na linha de Rabi Elazar e ele falou: Ayom Katser, o dia passa rápido, o dia é curto. Ve'amelachá merubá, e o trabalho é muito, tem muita coisa para fazer e o dia acaba rápido. Ve'apoalim atzelim, os empregados, os trabalhadores são preguiçosos, porém, o salário é muito alto e o patrão, ele é muito exigente, ele quer o melhor da gente. Rabi Tarfon, na verdade, todo o ensinamento dele aqui é uma metáfora. Quando ele fala que o tempo é curto, o tempo passa, ele está falando do tempo que a gente tem nesse mundo. Né? A gente vive 120 anos, às vezes nem consegue viver tanto, vive 100, vive 80 anos, vive 70 anos, e isso passa rapidinho. Nosso tempo no mundo passa. Todos nós temos um tempo nesse mundo e o tempo passa rápido. Mas o trabalho é muito grande, tem muita coisa no mundo para a gente fazer, muita coisa no mundo para a gente transformar. A gente está no mundo da ação. Existem outros mundos espirituais, um dia falaremos disso, mas a gente está no mundo da ação. E no mundo da ação, a Melachá Merubá tem muito trabalho, muita coisa para fazer. Pobres para ajudar, nossa conexão com Deus para restaurar, outras pessoas, família, trabalho, produção, cultivar o mundo, proteger o mundo, é, tudo. É muito trabalho. Ve'apoalim atzelim. E a gente é preguiçoso. A gente sabe que tem muita coisa para fazer, mas a gente se distrai com outras coisas. Por outro lado, o salário é muito alto. Né? Quando a gente conserta o mundo, quando a gente faz esse tikkun olam, esse conserto do mundo, a recompensa é maravilhosa. Tanto no mundo material,
materialmente, nossa sensação de saber que a gente está fazendo a nossa parte, como espiritualmente no mundo vindouro, o salário é muito, muito alto. E o patrão, ele se importa muito, né? A gente já falou antes, Deus se importa com cada coisa que a gente faz. O Ayalmer, ele também falou, e assim a gente vai encerrar o capítulo, essa é a última Mishnah do capítulo. Rabi Tarfon também falou o seguinte: Lo alecha amelachá ligmor. Não cabe a ti fazer tudo sozinho. Nenhum de nós pode consertar o mundo inteiro sozinho. Nem o mundo, nem o país, nem o Brasil, nem São Paulo, nem Porto Alegre, nem o nosso bairro, nem o nosso prédio. Nenhum de nós aqui, quem mora num condomínio com mais 5 vizinhos, não pode sozinho consertar tudo no prédio. Ninguém consegue. E tudo bem, porque não é nosso papel. Lo alecha melachá ligmor. Não cabe a ti fazer todo o trabalho, completar a tarefa sozinho. Velo atah ben horim leibater mimena, mas você não é livre para dela escapar. Nenhum de nós é responsável por consertar o mundo inteiro, ou a cidade inteira, ou o bairro inteiro, mas nenhum de nós está isento da sua responsabilidade de fazer a sua parte. Im lamad et Torá arbe, se você sabe muita Torá, estudou muito, notrim hashar arbe, olha, você vai muito longe, sua recompensa também é muito grande. Veneemanu bal melachtecha, e o patrão é um patrão fiel, ele não vai falhar. Pode ter certeza que tudo que a gente faz de bom tem um resultado bom. Mesmo que não parece. Mesmo que alguém fala, puxa, olha só, saí para visitar um doente e fui atropelado no caminho. Tá tudo bem. Talvez algo vai sair daí, não sei o quê, talvez não é nesse mundo, não sei, mas quando a gente faz o bem, é sempre bom. Mesmo quando a gente não enxerga. E mesmo quando não é imediato. Porque o empregador é fiel. Ele tá. Pode contar com ele que ele é fiel em cada aspecto, midá keneged midá, medida por medida. Vedá shematan schar shel tzadikim le'atid lavó. E se você está na dúvida, saiba que, na verdade, o verdadeiro prêmio não é agora, é no mundo vindouro. A gente não... Às vezes você fala assim, poxa, olha só, essa pessoa é corrupta e tem milhões de reais. Quem disse que a recompensa melhor que tem é os milhões de reais? Ou o prazer que ele tem nesse mundo? A gente tem prazer nesse mundo, isso é bom, esse é um mundo material que a gente, né, de acordo com a Torá, já falamos disso também, no judaísmo, o mundo material é muito bom, mas quem disse que isso é tudo? Então saiba que tem coisas que estão nesse mundo, mas tem coisas que estão no mundo vindouro, e assim termina o capítulo 2 da Mishnah em Pirkei Avot. Eu vou só comentar com vocês que é muito fácil acessar o texto do Pirkei Avot, e também, quem quiser, existem hoje livros em português com a tradução do Pirkei Avot. Então, se vocês quiserem, semana que vem, terça-feira, nesse mesmo horário, a gente vai começar o capítulo 3. Então, quem quiser, pode já ler, antecipar e tal, e a gente vai ver aqui, aí já tragam suas perguntas também, dúvidas, e a gente pode, assim, se aprofundar mais ainda na Mishnah. Como que eu encontro a Mishnah no Pirkei Avot? Se você simplesmente escrever Pirkei Avot no Google, ou Pirkei Avot em português, você vai encontrar livros, você vai encontrar outras aulas gravadas de vários tipos, tem livros, mas você vai encontrar também Pirkei Avot, a ética dos pais. E aí você vai ver que tem no Sefariá também, tem no site do Rabad, capítulo 1, capítulo 2. Ó, semana que vem a gente vai começar o capítulo 3. Você pode clicar aqui, ó, texto em hebraico ou texto em português, e já vai diretamente capítulo 3. Reflita sobre três coisas. Então, quem quiser já no capítulo 3 e lendo a Mishnah 1, 2, até a Mishnah 5, na semana que vem a gente vai estudar até a Mishnah 5, até Rabbi Hanina ben Hachinai, ou até a Mishnah 6, e assim vocês já podem trazer também perguntas, dúvidas, e a gente já começa com uma base para estudar. Então, muito obrigado, e se Deus quiser, na próxima terça-feira, 21h30, a gente continua por aqui.